Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Mesquita e hoje a gente vai falar do outro lado da vida de Walt Disney. Já se inscreva aqui no canal para você não perder nada que a gente vai trazer, porque vai ser um bate-papo muito interessante. Em 1922, Walt Disney montou uma empresa que construiu alguns curta-metragens razoavelmente bem-sucedidos. O que ninguém esperava é que essa empresa viesse a falir depois de algum tempo. Quando você pensa em construção de empresas, isso acontece com vários personagens famosos do mundo empresarial, é normal que a sua primeira iniciativa, que a sua segunda iniciativa, que a sua 10ª iniciativa não dê certo. A mentalidade dele era: eu queria fazer desenhos, eu queria construir, eu queria lidar com a imaginação, eu queria fazer uma coisa grandiosa. E ele não parou por causa disso. Talvez você já tenha se deparado com uma situação como essas. Alguns anos atrás, isso aconteceu comigo. Eu era fotógrafo e eu montei um estúdio em Brasília. E esse estúdio, ele tinha tudo para dar certo. Os primeiros meses foram altamente bombantes, estava tudo dando certo, a agenda sempre cheia. E até que chegou um momento em que essa demanda começou a cair. E eu não conseguia explicar o porquê. E a uma certa altura, esse estúdio acabou falindo. Você deixa não só de ganhar aquele dinheiro, mas você deixa de ter aquela profissão e muitas vezes você pode se identificar como uma pessoa fracassada. E esse é um risco muito grave. É você identificar um evento com a sua personalidade. O Walt Disney nunca se achou fracassado. Ele sabia que ele teve problemas, ele sabia que ele precisava refinar essa visão, mas isso não necessariamente se relacionava com a personalidade dele, com quem ele era, com aquela pessoa que veio a construir essa empresa que nós conhecemos hoje. E aí, em 1937, saiu Branca de Neve. Qual que era a grande pegadinha? É que muitas pessoas não achavam que esse filme ia fazer sucesso, mas o Walt Disney achava que ia, por isso que ele produziu. E ele foi um grande sucesso, e ele deu a possibilidade de que outros projetos fossem realizados, como Pinóquio, Fantasia, Bambi, que foram outros enormes sucessos que surgiram. Qual que é a lição que a gente tira disso? A primeira delas é que nem sempre as pessoas com quem a gente está conversando, aquelas pessoas que vão possibilitar que os projetos sejam realizados, financiadores, apoiadores, produtores, sabem o que vai dar certo ou não. Se você tem uma visão, se você sabe o que você quer, no que você é bom, o que as pessoas querem, daquilo que você vai produzir, quer você seja grande ou quer você seja pequeno, você não precisa ser o Walt Disney para você pensar nisso. Mas em qualquer situação que você esteja, se você tem convicção dessa sua visão, é importante que você leve isso à frente. Quantos sonhos não ficaram ao longo do caminho porque 2 ou 3 ou 10 pessoas disseram que aquilo não ia dar certo ou que aquilo não era bom o suficiente e aquela pessoa que estava fazendo aquilo insistiu, foi atrás e, de fato, ela conseguiu descobrir e provar que aquilo era um grande sucesso. Sabe quando você tá vendo que tá tudo dando certo e de repente você bate o seu dedão no pé da mesa ou você perde R$ 100 no caminho da padaria que você não queria perder? Com o Walt Disney aconteceu uma coisa semelhante. Quando ele estava no momento bom da empresa dele, explodiu a Segunda Guerra Mundial e isso, claro, gerou uma crise enorme de recursos. Ele não tinha mais dinheiro e a empresa começou a ter muitas dificuldades. Isso, claro, é um pouquinho mais difícil do que a gente encontra ao longo do nosso cotidiano, é uma situação um pouquinho mais complicada. E ele começou a pensar criativamente. Como é que ele poderia construir filmes que exigissem menos recursos, que fossem mais baratos, que mantivessem aquela qualidade, que mantivessem a magia que ele construiu? Ele começou a pensar num dos filmes que seriam um dos grandes sucessos que a gente tem hoje, que é o Cinderela. Cada centavo que era gasto tinha que ser bem gasto. Uma das coisas que ele fez foi pegar atores reais para filmar aquelas cenas, para que os artistas que iam desenhar não errassem aquelas cenas, porque cada erro que eles tinham implicava em gastos. E essa é uma reflexão que fica pra gente também. Quando você se encontra numa situação difícil, quando você se encontra numa situação em que as circunstâncias mudaram e que as coisas já não são como elas eram, em que você se apoia? A gente vive um momento econômico no Brasil hoje que é um momento econômico de dificuldade, que é um momento de crise. Como é que você pode ser mais criativo naquilo que você faz? Às vezes o que acontece é que a gente olha e diz: poxa, mas esse governo está me atrapalhando, porque a criação que os meus pais me deram está me atrapalhando. Mas quando você para de pensar em fatores externos que podem estar criando esses problemas e você começa a pensar nos recursos que você tem para você transformar a sua realidade, para você mudar a forma como você encara aquilo que você está vivendo, é claro que
isso vai ser muito mais forte. A gente vê diariamente pessoas que transformam situações adversas em situações positivas. Pessoas que criam produtos na crise. Quem nunca ouviu história de gente que renasceu na crise? O próprio Walt Disney que a gente está conversando. Como que você pode não se fixar nesses fatores externos e trazer para sua realidade as soluções, em vez de pensar só nos problemas? Para compartilhar com você uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás, eu morei no exterior. E a gente chegou num determinado momento, eu estava lá com a minha esposa, em que a área onde a gente estava não tinha mais emprego. E a gente precisava ficar lá porque era onde ela estava estudando e o deslocamento para outros locais ia ser muito difícil. Só que eu tinha duas opções. Eu podia ou reclamar da situação onde eu estava, ou eu podia encontrar uma saída. E eu comecei a procurar empregos nos locais mais loucos que você imaginasse. Eu tinha sido fotógrafo e eu fui procurar emprego num local que era 2 horas e meia de trem distante. E acabou sendo um dos melhores empregos que eu tive. Foi um local onde eu aprendi pra caramba e que eu consegui me relacionar com a fotografia de uma forma diferente. E embora eu andasse 5 horas de trem todos os dias, aquele trajeto servia para eu pensar, servia para eu refletir, servia para eu meditar. E eu acabei me tornando um profissional melhor. É claro que isso é cansativo, é claro que isso é difícil, mas quando você tem as alternativas que você tem, o melhor que você pode fazer é abraçar aquela que parece mais interessante no momento e viver isso. Porque se você fica reclamando, você gasta uma energia que você poderia estar usando para solucionar esse problema. E quando você não soluciona o problema continua vivendo com você para sempre. Se você gostou do vídeo, então inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário aqui embaixo. Qual característica você acha mais interessante do Walt Disney? Como é que você pode trazer isso para sua vida? A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá.